Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos. Hoje nós vamos estar comentando a lição de número 5, que será ministrada no dia 31 de janeiro. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Luciano Alves, pastor dirigente aqui na cidade de Nova Rosalândia, na Assembleia de Deus Ministério de Madureira, Campo de Fátima, onde nosso pastor presidente é o pastor Silvano Cardoso e a pastora Maria Ibanilza. O tema da nossa lição é o bem contra o mal, conflitos na caminhada. O texto áureo está em Esté, capítulo 4, versículo 13. A verdade aplicada, aqueles que cumprem os mandamentos de Deus e fazem a sua vontade, alegra o coração do Pai. Nós temos o objetivo da lição, que são 3. Apresentar o conflito entre o bem e o mal, ensinar sobre o perigo de confiar em pessoas erradas, reafirmar que só Deus é o Senhor. E nós temos os textos de referência que está em Esté, capítulo 3, versículo 8 ao 11. Esse livro de Esté é um livro muito maravilhoso que vai narrar a luta aí, contra o povo judeu. E nós observamos também que tem um homem obcecado pelo poder. E o nome deste homem é Amã. Amã, um homem cruel, um homem que chegou a acusar Mardoqueu de uma forma injusta. E também perseguiu o santo homem de Deus e, por fim, mentiu e difamou a Mardoqueu e todo o povo judeu. Porém, Deus fez de todas as mazelas contra Mardoqueu tornarem-se em bênção. Então, isso é muito importante, a pessoa estar na presença do Senhor, porque aquilo que é mal contra nós, o Senhor torna em bênção. Então, o primeiro tópico aqui é o conflito, Nós vamos observar que esse conflito que Mardoqueu passou, e o Amã, ele tinha consciência de que Mardoqueu jamais se encurvaria diante dele. Por quê? Uma, que Mardoqueu era judeu. E outra, que Mardoqueu tinha uma firmeza grande no Senhor e demonstrava uma fé inabalável na pessoa do Deus Todo-Poderoso. Então ele tinha isso em mente, que jamais Mardoqueu ia oferecer-lhe reverência. E quando nós lemos Esté, no capítulo 3, versículo 13, nós vamos observar que para Amã era uma questão de honra, certo? A morte não só de Mardoqueu, mas também de todos os judeus, que fosse moço, que fosse velhos, que fosse criança, que fosse mulheres. Era uma questão de honra para este homem perverso ter o extermínio de Mardoqueu e todo judeu. Porém, para o Senhor, o Deus dos exércitos, a história teria outro capítulo, não teria terminado ali. Deus ia fazer algo magnífico na vida de Mardoqueu. Então, nesse primeiro tópico, nós aprendemos que não importa o que o inimigo planeje contra a sua vida. Não importa o que ele arquitete contra você, porque a última palavra não vem dele. A última palavra, ela vem do Senhor. Por isso é de fundamental importância que o crente, que o cristão, esteja buscando sempre ao Senhor, indo ao templo, adorando na sua casa, salmodiando ao nome do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 84:4, o salmista vai dizer que bem-aventurado é os que habitam na casa do Senhor, que estão ali em coletividade com os irmãos adorando ao Senhor. Também o salmista Davi, ele vai trazer uma expressão muito magnífica, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é muito importante o cristão estar ali buscando a Deus. É algo interessante, há 4.000 anos atrás, o Senhor, ele habitava ali no templo, no lugar santo do santo, que ali ficava a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era um símbolo da presença de Deus. Então ficava ali no lugar santo do santo. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 47 ao 50, nós vamos entender que hoje Deus, ele não habita em construções feitas por mãos de homem, certo? Ele está dentro de você e dentro de mim. Por quê? Porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Porém, você tem que entender algo muito importante. Você não pode desprezar o templo. Você não pode deixar de congregar, certo? Você não pode deixar de ir aos cultos. Pelo contrário, você
tem que ter uma reverência especial para com as construções consagradas ao Deus vivo, porque ali é casa de sacrifício, ali é casa de oração, é ali onde os remidos, os regenerados se unem para adorar o Senhor em coletividade. Então, isso é muito importante. 1.1 vai nos falar sobre a luta contra o mal, né? Nós agora vamos ver a luta de um cristão contra o mal. E nós falamos disso aí no outro vídeo da lição 4 que nós comentamos, que essa luta não é contra a carne e o sangue. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele escreve ali uma das cartas da prisão, ele entende que há uma luta que está sendo travada ou que vai ser travada no mundo espiritual. Daí ele escreve ou dita a carta, um comentário extraordinário aos irmãos de Éfeso. Quando nós lemos ali aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Paulo deixa os irmãos cientes disso. A gente vê algo meio ali paradoxal, porque Paulo está preso, mas porém ele diz que a nossa luta não é humana. Então, nós podemos qualificar esses seres espirituais como os ajudantes, como os agentes de Satanás. E esse texto, ele nos indica, ele nos mostra a existência de um exército definido de criaturas demoníacas. E esses agentes, esses ajudantes de Satanás, eles estão prontos, eles estão aptos para atacar os cristãos, atacar a igreja do Senhor, ver a igreja do Senhor bombardeada. E o Daniel nos passa uma informação tremenda também no capítulo 10, versículo 13 ao 20. Daniel ele escreveu que os anjos de Satanás, eles lutavam contra os anjos de Deus para obter controle das nações, quando ali Daniel estava em uma oração intercessória. Então nós vamos entender que há uma batalha sim, há uma batalha espiritual em andamento. Neste mundo, pessoas sendo influenciadas por essas forças negativas e nas regiões celestes, certo? E nós, que somos cristãos, nós participamos desse conflito. Então é necessário que nós venhamos ter vigilância. Tanto eu quanto você, nós temos que andar em vigilância. É algo de grande importância, algo de suma importância você estar vigilante na presença do Senhor, todos os dias. Então, o cerne desse texto é que nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra poderes espirituais. Mardoqueu sabia que a sua batalha não era contra Amã, mas era contra uma força oculta, contra uma força invisível. E quando nós lutamos contra a pessoa, nós estamos perdendo tempo. Enquanto deveríamos lutar contra a força do diabo, contra o diabo no nome do Senhor Jesus, que procura sempre aí controlar os indivíduos e transformá-los em inimigo da obra do Senhor Deus, nós ficamos aí lutando contra pessoas. Então, temos que mudar esse estilo de batalha. Nós temos que batalhar contra as forças ocultas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nós observamos que Mardoqueu, enfrentando uma grande batalha espiritual, onde ali o perverso Amã estava sendo influenciado por Satanás, mas ele não se utiliza das forças do braço. Ele acredita no Senhor. O Amã, ele não queria simplesmente punir Mardoqueu. Para ele não era suficiente. Ele determinou acabar com todos os judeus que se achava dentro do reino da Pérsia. Então, era um conflito
tremendo, era uma luta contra o mal. Mardoqueu tinha que lutar contra esse mal no nome do Senhor dos Exércitos. E Mardoqueu, ele não age com a força do braço, mas ele age no poder do Senhor, ele age no silêncio, na oração. Então isso é algo muito importante. 1.2 vai nos dizer: não devemos nos prostrar diante do opressor, né? Nós não devemos nos prostrar diante do opressor. Quando nós lemos Esther, capítulo 3, versículo 8, nós vamos entender que Amã foi usado pelo diabo. E nós vemos a fala de Amã ao rei Assuero, falando que tinha um povo ali que estava dividido, né, que estava espalhado entre os persas, e falou também que os judeus tinham uma lei diferente das leis de todo o povo persa. Ele tinha uma lei diferente. Então, ele mentiu ao rei, falando que o povo judeu não cumpriu a lei do rei. Ele mentiu de uma forma sagaz, ele mentiu para ver o rei indignado com aquele povo. Ele mentiu ao rei pelo fato de Mardoqueu não lhe prestar reverência. Isso nós vemos em Esther, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3 e o versículo 2, né? Falamos até na outra lição o fato de Mardoqueu não se prostrar perante o Amã. Então, esse fato de Mardoqueu não se prostrar perante o Amã era porque havia uma inimizade entre os benjamitas e os amalequitas, certo? E esse era o real motivo de Mardoqueu não se inclinar perante Amã, porque era um judeu e eles tinham uma rivalidade com a nação dos amalequitas, certo? E nós observamos que o Amã se vale do artifício da mentira, e ele colocou na conta de todo o povo judeu o fato de Mardoqueu não se curvar a ele. Então, dando aí a entender que todo o povo judeu tinha se rebelado contra o rei. E isso seria ameaçador para o povo judeu. Isso seria algo de extermínio mesmo se o rei realmente colocasse no seu coração como colocou. Então, com essa mentira montada, ele queria colocar na cabeça do rei Assuero que o povo judeu tinha se rebelado contra ele, certo? E queria da parte do rei o extermínio do povo judeu, queria o extermínio total do povo judeu. Então vamos ver isso aqui mais na frente, mas vamos finalizar aqui com 1.3. O perigo de confiar em pessoas erradas, né? O perigo de confiar em pessoas erradas. Então, o Amã, ele era um ministro do rei Assuero. E para o rei, ele era um homem de grande estima, um homem que o rei gostava muito. Por esse fato, nós vamos entender que o rei Assuero tinha uma grande confiança no Amã, tinha uma confiança extraordinária no Amã. Então, quando Amã chega acusando ali o povo judeu, certo? Falando mal do povo judeu, sobre o povo judeu obedecer à lei do rei, imediatamente o rei acreditou nas suas palavras. Então, por isso, diz aqui, o perigo de confiar em pessoas erradas. Imediatamente o rei acredita. Esther, capítulo 3, versículo 11, nós vamos ver que o rei diz a Amã, o rei naquele momento diz ali a Amã, que a prata era dado a ele, como também o povo judeu. E Amã poderia fazer do povo o que ele bem quisesse fazer. Então agora o rei dá o poder na sua mão, né? O rei agora dá a liberdade para Amã fazer o que quiser com o rei. Então quando o rei ele libera essa palavra a Amã, rapidamente o diabo toma conta ali do coração, certo, dele, e as cartas começam a circular nas províncias
do seu reinado. E nós observamos que nas cartas estava ali escrito, né, que o povo judeu fosse destruído, fosse exterminado, fosse banido daquele reino. E o bispo Abner ressalta algo aqui muito importante, que antes de dar tal poder a Amã, o rei deveria ter mandado averiguar os fatos, deveria ter mandado pesquisar a situação, se verdadeiramente era verdade ou não. Não, mas o rei deu logo liberdade para ele fazer o que ele bem quisesse fazer. E ele fez um apelo, certo? Ele fez um apelo, o bispo Abner fez um apelo aí a nós outros, para que nós viéssemos orar a Deus pelos líderes, para que os mesmos não haja com impulso, como agiu com impulso ali o rei Assuero, mas que venha agir com prudência. Então fica ao nosso cabimento aí, a nossa responsabilidade, nós orarmos pelas nossas autoridades, certo? Para que por suas atitudes, essas autoridades, elas venham a ser, o nome do Senhor venha a ser glorificado, certo? Na sua pessoa. Então, o tópico 2 vai nos dizer assim, a loucura de Amã. Agora nós vamos ver aí, nesse tópico 2, a loucura de Amã. Então, Amã, ele ficou tão possesso de demônio que queria de toda forma que Mardoqueu lhe prestasse continência, reverência. Porém, a atitude de Mardoqueu era firme e não prestava reverência a Amã, porque Mardoqueu era uma pessoa de uma fé inabalável. E o bispo Abner, na revista, ele usa a força da expressão, que ele queria ser cultuado, né? O Amã queria ser cultuado semelhante a um Deus. Seu prazer era ver ali todos se prostrarem e se inclinasse perante ele. Esse era o seu prazer, porque ele queria ser reverenciado, ele queria ser cultuado. Ele ficou completamente, esse Amã ficou completamente dominado pelo mal. E o diabo queria de todo jeito exterminar o povo judeu, mas ali o povo estava sob uma proteção de Deus. Como você tem uma proteção, certo? Independentemente do que viesse levantar, do que vier contra você, Deus está para proteger sua vida. Deus está para lhe dar o livramento, por mais que se levante coisas contra a sua vida. Então, por mais poder que o homem tenha nessa terra, ele tem que entender que toda a glória e adoração é dada a Deus. E o Amã não entendeu isso. O Amã queria a glória para si. Então isso foi a perdição do mesmo. O 2.1 vai nos falar aqui, Mardoqueu não era guiado pela vista, e sim pela fé. Então, a Bíblia Sagrada é uma obra de fé, é uma obra maravilhosa, inspirada, que nos mostra experiência vivida de muitos homens e mulheres que ali enfrentaram obstáculos, enfrentaram dificuldades, mas na fé venceram. Então, a Bíblia também nos ensina que o justo, ele viverá pela fé, certo? Ele tem que se aproximar ao trono da graça pela fé. Aprendemos com Mardoqueu que mesmo enfrentando lutas, nós temos que honrar o Senhor. Mesmo em dificuldades, mesmo em situações difíceis que nós estamos enfrentando, nós temos que exercer a nossa fé e confiar no Senhor. Mardoqueu nos ensina que Mardoqueu nos ensina que confiar no Senhor é a melhor coisa. Colocar a nossa vida nas mãos de Deus e deixar Deus agir é a melhor coisa, porque Deus vai nos direcionar, Deus vai nos capacitar e fazer a sua vontade na nossa vida. Então, nós agindo assim, nós seremos guiados pelo Espírito Santo, não por pensamentos carnais, mas por uma fé viva, baseada em um Deus vivo,
em um Deus poderoso, certo? Que venhamos ser como este homem, como Mardoqueu, que foi guiado por fé e não por vista. Foi guiado por fé e não por vista. Isso é muito importante. O 2.2 vai nos falar: a verdadeira paz só encontramos em Jesus. A verdadeira paz só encontramos em Jesus e em mais ninguém. O homem ímpio, sem a luz de Deus no seu coração, ele não tem uma paz divina, ele tem uma paz mundana, ele tem uma paz animalesca, ele tem uma paz que é baseada em dinheiro, baseada em casas, baseada em mansões. Assim era o perverso Amã. Amã não tinha como desfrutar algo bom no seu interior, porque ele era cheio de maldade, cheio de ódio no seu coração. Entendeu? Amã, com o coração cheio de ódio, pede ao rei Assuero que extermine todo o povo judeu. Que fosse velho, que fosse criança, que fosse mulheres, ele queria que exterminasse todos, porque ele estava com o coração cheio de ódio. Então, a maior tristeza na vida do ser humano é ele não ter paz. Jesus, ele fala algo muito interessante, João vai escrever, João Evangelista, no capítulo 14, versículo 27, que o Senhor Jesus, ele deixa a paz dele, mas ele não dá essa paz como o mundo a dá. A paz do nosso Senhor traz gozo, traz tranquilidade e felicidade para a nossa vida. Isso o Amã não tinha. Por isso o seu coração era morada de demônio. O seu coração era perverso, era amargurado, porque não tinha uma verdadeira paz. 2.3, sem Deus, o poder conquistado é inútil. Então, sem Deus, o poder conquistado é inútil. Então, muitas pessoas chegam ao poder, porém, são pessoas vazias, são pessoas depressivas. E muitas dessas pessoas, elas tiram a própria vida, porque tem um vazio dentro do seu ser. Chegou ao poder, mas chegou sozinha. Amã mesmo chegou ao poder, certo? Ele era o primeiro ministro do rei Assuero. Porém, o orgulho permeava o seu coração. Para ele, aquela posição de primeiro-ministro não era suficiente. Ele queria mais, porque estava vazio, estava sem a presença do Senhor. Era um homem ímpio. Ele queria que todos se curvassem perante ele, e com essa ambição de ser maior, de ser o superior, fez ele andar cego na escuridão do orgulho e cair na própria ruína, e cair na própria desgraça. O sábio Salomão diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então este homem é uma figura de pessoas orgulhosas que vive quebrando a cara. Amã, ele chegou ao poder, porém chegou ao poder desamparado, certo? E na frente nós vemos ali a sua ruína, a sua queda. O tópico 3 vai nos falar sobre uma perseverança que nos guia, né? Uma perseverança que nos guia. Quando nós fomos reconciliados com Deus, por intermédio de Jesus, por intermédio da morte de Cristo na cruz do Calvário, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. E há uma presença constante na nossa vida da pessoa de Deus pelo seu Espírito Santo. Por quê? Porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo, certo? Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Por isso nós temos que sermos vigilantes, conservando sempre o nosso espírito, alma e corpo irrepreensível para o dia do Senhor. Isso é muito importante. Então, Mardoqueu manteve sempre conservado na presença do Senhor, pois ele sabia que a presença de Deus era real em sua vida. Ele sabia
que as suas orações estavam sendo ouvidas e ia ser respondida. 3.1, vamos ver o que fala aqui o 3.1. Não devemos nos acomodar. Não devemos nos acomodar. Então, diante de situações extremas, nós não devemos ficar de braços encruzados, mas nós temos que pedir ajuda, primeiramente a Deus e também aos domésticos da fé. Quem são esses domésticos da fé? São aquelas pessoas que servem ao mesmo Deus, que falam a mesma língua e é da mesma fé que nós. Esses são considerados domésticos da fé. Pedir ajuda primeiro a Deus, segundo aos domésticos da fé, porque Deus é que guia eles. Então, nós observamos que Amã, ele estava doido, ele estava louco para matar o povo judeu, e Mardoqueu, por intermédio de Hataque, o eunuco do rei, mandou um recado a Esther, a doméstica da fé, pedindo para ela revelar sua verdadeira nacionalidade e dirigir-se ao trono real para interceder pelo povo judeu. Ele já tinha orado ao Senhor, agora ele manda um recado para Esther. Então nós temos aqui um grande problema. Por quê? Porque fazia 30 dias que Esther não entrava na presença do rei. Então isso é um grande problema. Por que é um grande problema? Porque se ela entrasse sem ser chamada, ela seria executada, salvo se o rei lhe apontasse o cetro na sua direção. Então, quando nós lemos o capítulo 4, versículo 10 e versículo 11 de Esther, nós entendemos que a resposta de Esther a Mardoqueu não é uma fuga. Ela não está fugindo da responsabilidade, mas é uma explicação a Mardoqueu. É uma explicação ao seu primo. Ela lembrou a Mardoqueu o que ele já sabia, que ninguém, nem mesmo a rainha, poderia simplesmente entrar na sala do trono e pedir uma audiência imediata com o rei. Se ela fizesse isso, ela estaria colocando a vida dela em perigo. Agora eu pergunto a você, era fácil para ela ou era difícil? Na minha concepção era muito difícil. Então nós não vemos aqui uma desculpa da parte da rainha Esther, mas uma súplica a Mardoqueu, lhe pedindo uma orientação, lhe pedindo uma direção, o que ela deveria fazer naquele momento. Porque ela sabia que ele conhecia o protocolo do palácio. Ele era o homem e estava a par dos acontecimentos. Esther, ela estava isolada no harém e não tinha como elaborar um tipo estratégico necessário para resolver aquele problema. Ela estava isolada, ela não fazia 30 dias que ela não teria sido chamada à presença do rei. E Mardoqueu pediu que ela intercedesse. Então, quando nós lemos este texto, dá a entender que Mardoqueu, ele não interpretou corretamente a mensagem de Esther, por intermédio do eunuco, né? Porque esse negócio de mensagem, escrever, isso é meio complicado, é bom quando é de frente a frente. Então, para ele, pareceu que a rainha Esther, ela estava tentando esconder a sua nacionalidade e evitar ali a responsabilidade de apresentar-se diante do rei Assuero. Ele pensou dessa forma, dá-nos a entender que ele pensou dessa forma. Mas se ele tivesse visto, né, ouvido ela pessoalmente, é bem provável que ele não a julgasse dessa forma, certo? Então a resposta de Mardoqueu para Esther, naquele momento, tem 3 fatos, 3 pontos extraordinários que nós devemos nos atentar a ele. Ele disse que a posição da rainha Esther no palácio não era garantia de que ela seria poupada da execução. Ele falou aqui para ela, isso aqui foi o primeiro ponto. Porque o edito real era para todos os judeus. E com certeza Amã tomaria a providência
de exterminar até o último judeu, certo? E a nacionalidade dela já tinha sido descoberta pelo eunuco, porque Mardoqueu falou eunuco. Mardoqueu lembrou também a ela que o silêncio não evitaria que o livramento viesse de algum outro lugar. Diz assim, ó, se você ficar calada, mas Deus vai mandar também o socorro, né? Então, ainda que o nome de Deus não seja mencionado, então nós vamos observar que trata ali de uma referência a uma providência divina do Senhor. Porque nós bem sabemos, quando nós lemos ali o Gênesis 12:1, nós bem sabemos dessa aliança abraâmica, né, que Deus fez com Abraão e os seus descendentes. Então Mardoqueu, ele acreditava piamente que o povo de Israel seria protegido do extermínio porque tinha uma promessa sobre o povo israelita. Porém, ele advertiu a Esté que mesmo vindo esse livramento, alguns dos judeus poderiam ser mortos, inclusive ela que estava lá no palácio. Veja que dureza ele dá em Esté, vai para cima de Esté, né? E ali Mardoqueu falou que a presença de Esté no palácio não era acidental, não foi acidental que ela chegou a ser rainha, pois ela teria sido elevada como rainha, e isso foi uma providência de Deus, né? Vamos ver aqui mais na frente. 3.2. Devemos ser mensageiro de bênção para alguém. Nós temos que ser mensageiro de bênção para alguém. E foi isso que aconteceu. Esté foi colocada lá no palácio como uma arma secreta para ser usada no momento certo, na hora certa, para abençoar o povo judeu, para abençoar o povo escolhido por Deus. Então, como Esté, que era uma arma secreta, como Esté, também você tem que ser uma bênção na vida de alguém. O Bispo Áureo destaca algo importante que nós temos que ser uma bênção na faculdade, no trabalho, na igreja, sempre ajudando pessoas para que as bênçãos do Senhor caia cada vez mais na nossa vida. Então, isso é muito importante que você venha a ser uma bênção na presença do Senhor e na vida de alguém. 3.3, devemos causar boas impressão. Devemos causar boa impressão. Então, nós carregamos uma grande responsabilidade. E Deus quer usar você neste mundo. Deus quer levantar aqueles que estão caídos, certo? Para que essas pessoas venham ser os verdadeiros arautos do Rei, do Senhor Jesus. O poder das trevas, ele será dissipado no poder do nome do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus disse que ele veio a este mundo para desfazer, para destruir todas as obras do diabo, e ele conta comigo e com você. Que você seja uma testemunha fiel nesta terra, certo? Tirando todo tipo de palavras torpes da sua boca e fazendo uma grande diferença como Mardoqueu e Esté fez. Então você já sabe o que aconteceu. Esté, quando recebeu essa dura palavra de Mardoqueu, ela agora convoca todo mundo para um grande jejum, para que jejuem por ela e por todo o povo dentro de 3 dias. Ela coloca as suas vestes reais e ela vai até a presença do rei Assuero. E quando chega na presença do rei Assuero, ele estende o cetro para ela e diz: qual é a tua petição, rainha Esté? E até a metade do reino te darei. Então nós observamos que ela tomou uma atitude, teve coragem, mesmo a sua vida em risco, mas ela disse: se perecer, pereci. Mas ela acreditou no Senhor dos Exércitos e foi até a presença do rei. Se você gostou desse conteúdo, peço que você se inscreva no nosso canal. Compartilhe esta pequena aula que nós deixamos aqui, dessa lição 5, e ative o sininho das notificações para quando a gente deixar um vídeo, você venha estar por dentro dos nossos conteúdos. Deus abençoe sua vida e Deus te guarde.